como é que esses diários, para eles representarem de fato os critérios de apreciação, então são recursos complementares ao aprofundamento dos critérios. No diário de leitura, a gente vê aquilo que os meninos conseguem fazer sozinhos. Por quê? Porque o diário ele é elaborado concomitantemente à leitura de escolha pessoal. Nesse caso foi uma leitura programada, porque é um livro de grande extensão, uma extensão que não era ainda a extensão que autonomamente os meninos conseguiriam ler, então foi elaborada uma atividade de leitura programada para ensinar os meninos a lerem livros de extensão maior. Né? E, evidentemente, que a gente vai lidar, quando a gente lida com a extensão maior, a gente tem que dosar a complexidade do texto, né? E a gente tem que articular com o tipo de conteúdo que é tratado. Então, a aventura era uma coisa que eles gostavam, então tudo bem, vão trazer a literatura de melhor qualidade. Complexidade é um texto complexo, mas ia ser lido em colaboração, e extensão, que é um texto maior do que eles estavam acostumados a ler, mas é preciso ampliar também essa proficiência. Então, eles iam lendo e acompanhando com o diário de leitura. Então, eles chegavam em casa, escreviam os diários, escreviam o que eles queriam no diário. Diário não vai com pergunta, não vai com roteiro, não vai com nada. É diário, do jeito que o nome diz mesmo. Data em cima, só diz qual é o livro que está lendo no primeiro dia do diário, né? Pois escreve o que quer da leitura que fez aquele dia. Até se, puxa, hoje eu não consegui ler nada, porque eu cheguei do balé, minha mãe já me pediu para trocar de roupa e tomar banho, porque estava na hora de jantar, e não sei o que, tudo bem, não deu para ler, escreveu isso, né? No dia seguinte, escreve daquilo que gostou. E, evidentemente, um diário de leitura como esse não requer correção de ortografia e nem de nenhuma outra natureza, porque a finalidade não é produzir escrita, a finalidade é aperfeiçoar critério de apreciação do material que está lendo, né? E isso, acoplado com a roda de leitores, todos nós sabemos que roda de leitor não dá para todos os meninos apresentarem uma apreciação sobre o que estão lendo, todos eles na mesma roda, não é? Quem está naquela roda de leitura, se eu tenho uma sala de 35, numa roda de leitura, vamos dizer assim, dá para 6, 5 alunos comentarem qualitativamente sobre aquilo que estão lendo. Comentarem de maneira que o professor problematize. Puxa vida, você só falou do conteúdo, mas você já não leu alguma coisa do outro autor? Você gostou? Esse livro bate com o tipo de coisa que ele escreve, a linguagem está tão boa quanto, etc., quem ilustrou, e etc., né? Então, como só dá para 5 ou 6 falarem na roda de leitores, qual a estratégia que a gente inventou na escola? A gente inventou que eles fariam o diário de leitura e deixariam o diário, toda a roda de leitura, ali do lado, amontoadinho, e as crianças, todas elas, depois da roda de leitoras, poderiam consultar o diário dos colegas que estão lendo para saber o que os outros que não puderam falar aquele dia, que vão falar no próximo, né? Não puderam falar aquele dia, estão achando do livro que estão lendo, né? Então, são duas maneiras de você lidar com o mesmo conteúdo de leitura, que é a construção, a apresentação, a tematização de critérios de apreciação estética. Então, obviamente, o professor lê, né? E nessas experiências que eu tenho tido com um diário de leitura desse tipo, que tem outro tipo de diário de leitura, mas esse tipo de diário de leitura ajuda demais da conta aos meninos a aprenderem a socializar o que estão achando do material de leitura que estão utilizando, né? Bom, um outro diário, que é um diário que na mesma escola é usado por uma outra professora também, que é muito interessante, é um diário que remete aos contextos de produção das obras. Então, por exemplo, se eu vou ler, vamos pegar aqui O Segredo de Hugo Cabret. Vocês já ouviram falar desse livro? Eu até trouxe esse livro, só não sei se eu trouxe hoje o livro aqui, hoje não, agora, né? Mas eu trouxe o livro, depois, amanhã, eu até posso mostrar para vocês. É maravilhoso esse livro. Recomendo que todo mundo que trabalha com escola, se vocês não tiverem no acervo, né, que eu não conheço o acervo da secretaria, mas se vocês não tiverem, por favor, recomendem, né? Esse menino, eu vou falar vou apresentar de novo uma obra. Preste atenção nos critérios que eu vou usar, que eu, na verdade, nem sei quais, mas vou tentar me monitorar. Esse é um livro dessa idade, assim, bem gordinho, deve ter tem mais de 200 páginas, com certeza, né? Ele é um livro que fala
de um segredo que o menino tinha, que ele morava junto com o avô, e o avô era o acertador de relógios das estações do metrô de Paris. E o avô dele, num determinado momento, desaparece, e ele passa a ser o acertador de relógios para que o avô não deixe de receber o cheque que todo mês ele recebia pelo trabalho que exercia. E esse menino tinha uma grande paixão, que eram os autômatos, que foram utilizados por determinado inventor em filmes de ficção científica, produzidos pelo Georges Méliès. Então, o livro vai contar toda essa história dele resolvendo esse problema, né, e se encontrando, inclusive, com o inventor do autômato e encontrando-se com o Georges Méliès, que é um cineasta francês de relevância absurda, né? O livro, só para vocês terem uma ideia, é um livro assim, cheio de tarja preta, em cada uma das páginas. Aí a gente abre o livro, não tem texto o livro. Ele começa com uma sequência de imagens, a gente vai virando, aí de repente param as imagens e o livro continua. O livro não começa, o livro continua. Aí você lê o texto verbal, lê, de repente para, e aí aparecem as imagens. E aí você vai lendo o livro nas imagens que são apresentadas. E aí depois continua o texto verbal também. Então assim, é um livro... Todo esse momento em que as imagens são apresentadas, toda a linguagem utilizada, o recurso e o recorte é de cinema. Então tem o zoom, que focaliza o detalhe, depois tem a ampliação para a paisagem maior, tem o foco de luz em determinado lugar que você quer que o leitor enxergue. Quem ilustrou foi o próprio autor. E é grafite sobre canção. É linda a ilustração. O livro é inteligentíssimo, não sei porque que eu não peguei e botei naquela malinha para trazer para vocês verem, mas amanhã cedo eu mostro para vocês. E é um livro que as crianças amam ler. E esse recurso de ele usar a sequência de imagens tem tudo a ver com o conteúdo do texto do livro, porque tem a ver com cinema, porque ele vai falar do Georges Méliès, que é um cineasta francês, né? Então, esse livro, por exemplo... Agora, quando eu apresentei isso para vocês, que eu usei esses critérios, que critérios eu usei para apresentar? Eu falei do conteúdo da obra? Falei um pouco no começo. Depois falei do quê? Da forma, né? E falando da forma, eu falei da organização interna e também do quê? Da ilustração. E da ilustração, falando até do recurso que foi utilizado pelo autor para ilustrar o material. Crayon sobre canção, crayon preto, né? Grafite preto, sobre canção. Né? E fui falando dos recursos de ilustração. Então, esses foram os critérios que eu consigo usar. Se os meninos só falarem do conteúdo, na roda eu vou tematizar para outras coisas, para essas coisas que eu fui apresentando para vocês. Né? Poxa, você gostou de ler esse capítulo? Ah, esse capítulo é curtinho, porque tinha pouco texto. Ah, tinha pouco texto e o resto a gente não leu? Ah, a gente leu. E o que que diz o resto que não tem texto verbal, que tem outro texto? O que que diz? Conte. Aí ele reconta. E aí depois continua. Então, essa articulação, esse jeito de lidar com a ilustração é absolutamente arte e inteligência. Né? Então, esse livro eu recomendo, porque ele é maravilhoso mesmo.